pois, a palavra de Deus, se por um movimento tremendo do poder do Senhor pelo Espírito, não entrasse em nossos corações para nos fazer entender a vontade do Senhor? Quem é que pode entender as coisas de Deus senão pelo Espírito Santo? Por que o mundo não compreende? Porque não tem o Espírito. É de grande valor, de grande importância. Nós temos que dar muito valor e importância pelo trabalho que Deus teve, pelo sacrifício de redenção. Quando falamos do sacrifício de redenção, eu lembro de muitas coisas. Que a morte de Jesus não foi somente como um bode expiatório e para o holocausto, mas que na sua morte o Espírito Santo foi jorrado. Quando falamos de redenção, nós falamos de um resgate. Simplesmente em Jesus morrer na cruz, já houve o resgate? Bom, o resgate passou a acontecer quando o Espírito Santo entrou na vida das pessoas. É como se o Senhor, com a sua morte, tivesse comprado todas as passagens. Olha, eu tenho muitas passagens para o céu. Eu tenho muitos documentos aqui que livram cada um do inferno. Mas a redenção só chega ao coração quando a pessoa recebe, quando o Espírito entra e faz morada de verdade. Por isso que Paulo e os apóstolos entenderam isso, chegaram a escrever: todos que são guiados pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus. Ah, mas eu sou salvo pela graça, eu preciso fazer o que o Espírito Santo mandou os apóstolos fazer, instruiu eles a fazer? Precisa. Se eu não formos guiados pelo Espírito Santo, eu não sou filho. Filho é aquele que tem um pai. Filho é aquele que ouve, é aquele que segue. Esse é filho. Em Hebreus está escrito que aquele que não segue, aquele que anda sem correção, não recebe a correção, é tratado não como filho, mas como bastardo. A palavra bastardo, para nós, nos dias de hoje, percebemos que muitas pessoas veem esta palavra muito pesada. Mas bastardo não é somente filho sem pai e sem mãe. Segundo o que nós entendemos, bastardo é aquele que está sem correção. Às vezes numa família existe o pai, a mãe e os filhos. Entre os filhos, às vezes existe um filho tolo, bastardo, que anda sem a correção dos seus pais. Seus pais não ensinam, mas eles não aprendem e não querem. Chama-se bastardo. Por isso que no livro de Hebreus está escrito que a qualquer que ele recebe por filho, ele castiga e açoita. Mas se está sem correção, ele não fala assim: mas se está sem pai, mas sem correção. Então, mas se está sem correção, então não sois filhos, sois bastardos. É muito interessante isso. A luz das Escrituras vai iluminando mais e mais até que ser perfeito. E nós vamos vendo a claridade do dia, porque a palavra nos ensina a sabedoria que vem do céu. Que quando nós somos atacados por pessoas de fora ou por outras religiões, nos chamando e nos taxando de fanáticos, porque vocês estão seguindo o pastor está bitolando vocês, colocando medida, isto é apenas uma jogada muito fria do diabo, lá da profundeza do inferno, para incomodar o coração e a mente de alguns, desviando-os da verdade, confundindo-os, envergonhando-os, causando uma certa vergonha, e a pessoa termina dando lugar a essas ideias. Eu sempre aprendi: eu não quero ser bastardo.
Eu quero ser obediente. Não importa as pessoas como me olhem. Não importa se ao meu lado tem um irmão que ele não me compreende e me diz que eu sou exagerado. Eu não me importo. Tem uma escritura que quando Paulo falou, eu também entendi quando eu li pela primeira vez. Ele disse: eu sei em quem tenho crido. Ou seja, eu tenho absoluta certeza que eu não estou batendo ao ar, que eu ando ao lado do Senhor. Porque pelo conhecimento da palavra, sei o que estou fazendo. Esta é a definição da palavra. Eu sei em quem estou acreditando. Eu sei com quem eu estou lidando. Isso é certeza. E também uma palavra definida de que Paulo não se importava com as pessoas como elas lhe viam. Vocês pensam que ele era muito aceito, não? Na sua época, por muitos irmãos? Havia pessoas que não aceitavam ao apóstolo Paulo, mesmo sendo ele já convertido e judeu como os outros judeus. Porém, muitos que tinham se convertido ao evangelho, entre parentes, na verdade faltava muita conversão para os judeus, porque eles criam em Jesus, mas arrastavam a bagagem da lei como obrigação para a salvação. E a salvação em Cristo Jesus é pela graça. Isso quer dizer que você não deve ser forçado a fazer. A graça te condiciona, te favorece. Graça é quando você sente voluntariamente que seguir a Jesus Cristo. Aleluia. Você não é forçado, você ama. Graça é o amor de Deus, é o Espírito agindo em nós, é a bateria do céu movendo o nosso interior, porque eu estava morto, mas a graça me reviveu. E eu tenho o desejo de ser obediente, ser guiado pelo Espírito Santo do Senhor. O Espírito Santo não te guia para as coisas erradas. Nós é que damos lugar aos erros, damos lugar à impaciência, à fraqueza da carne. Mas quando tu sentes a presença do Senhor, tu dizes: Senhor, eis-me aqui, Senhor. As lágrimas descem, tu dizes: Senhor, eu quero fazer a tua vontade, Senhor. Mas há uma vontade que batalha contra esse sentimento maravilhoso, glorioso do Espírito Santo que entra dentro de nós, para nos tirar do caminho. Mas quando tu sentes a presença do Espírito Santo, quando Ele te comove, Ele te convence do erro, do juízo e da justiça, você sente, aleluia, o gozo do céu. Porque além dele te comover e dizer que você está errado, Ele te traz uma segurança, um conforto, uma alegria, uma paz, um poder extraordinário. Aleluia. O Espírito Santo não chega para você somente e diz: você está errado, você está condenado. Isso quem fazia era a lei. Se você fizesse uma coisa errada, a lei te apontava logo um juízo. Não, o Espírito Santo, ele trabalha te conduzindo para o arrependimento e para receber o perdão, a fim de sanar o problema. Ele é maravilhoso. Foi por isso que Cristo morreu. Isso é redenção. Redenção é resgatar. E não é simplesmente somente porque Cristo morreu somente ali. Ou seja, não terminou ali. Quantas pessoas perderam-se, morreram sem salvação e não receberam a redenção? Mas no entanto, a redenção foi feita. Mas não chegou a essas pessoas, porque elas não se abriram para Cristo. Seus corações continuaram fechados, pois o Senhor não força ninguém. O Senhor, ele faz o convite, dá a prova do amor dele. Até para as pessoas de fora, Ele dá a prova de amor. Muitas vezes as pessoas querem uma prova. Quando as pessoas exigem de Deus, muitas vezes o Senhor não dá. Mas Ele é tão amoroso e misericordioso, que há muitas pessoas, sem pedirem a Ele uma prova do amor, Ele tem dado. Hoje estava falando isso com o Mi. Nas mínimas coisas, Deus mostra o dedo dele, dizendo: veja como eu te amo. Glória a Deus. Veja como eu cuido de ti. Senhor, mas eu tenho um problema tão grande para ser resolvido. Simplesmente ele não chegou a hora. Ele não quer fazer essa obra agora.
Então lá na frente ele dá um toque de amor, ele te mostra como te ama, dando-lhe um livramento, dando-lhe uma bênção. No entanto, aquela grandiosa bênção que você espera, aquele problema que parece montanhas infindáveis que sobem, não tem como passar, parece que não vão sair nunca. Não, é o tempo. Deus estabeleceu o tempo e as estações pelo seu próprio poder, disse Jesus em Atos capítulo 1. Eu já percebi isso. Coisas necessárias que para mim são necessárias, elas não são solucionadas ainda. Mas amanhã, logo amanhã de manhã, uma situação pequena, Deus faz assim, me dá um estalo. Eu fico pensativo: Senhor, por que quiseste me abençoar numa coisa tão pequena, que eu não estava nem necessitando, mas assim, tão grande importância, e aquela coisa tão difícil, Senhor, que eu estou precisando e o Senhor não quis me dar? Mas a resposta é simples: tempo. Deus não quis ainda resolver porque o tempo não chegou mais. No outro dia, para eu não ficar confuso, Ele me dá um toque do amor dEle. Ele me dá, aleluia, uma prova que me ama e está comigo. Ele me faz entender que o que eu queria resolver, que parece tão importante, ainda não é importante. E que se é importante, o tempo não chega. Por isso que Davi disse: Senhor, dá-me um coração sábio, para que eu possa contar os meus dias. Contar não é numerar 1, 2, 3. Não é isso que Davi disse. Contar os meus dias, irmãos, é examinar meu dia a dia, observar o que aconteceu, observar o que Deus fez, observar como o meu caminhar foi dirigido pelo Espírito Santo. E quando eu dirigi meus próprios passos e me embaracei com negócios da vida e me encontrei bem preocupado, angustiado, triste, porque eu me precipitei. Isso que é contar os dias. Você fazer uma referência à sua vida em relação à palavra, fazer uma confrontação dia a dia das palavras. Como você agiu, por exemplo, as mulheres que têm seus maridos, como você agiu hoje? O que você falou? O que você disse? Como você agiu? Está de acordo mesmo com a palavra? O Espírito Santo foi que te guiou? Ou simplesmente numa ânsia de querer resolver algo com o esposo, com a família, você tomou atitude precipitada na frente do Espírito Santo? Hoje os varões talvez falaram muitas coisas inconvenientes, talvez pensaram coisas que não eram nada de Deus, talvez foram em algum lugar que não era para ir, mas foram. Deus apenas deixou, porque você foi sem a direção do Espírito Santo. Bom, o apóstolo Paulo, quando ele disse, andai em Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, isso ele diz lá em Gálatas, é isso? Se eu não me engano. E no livro de Romanos ele diz: todos que são guiados pelo Espírito Santo, eles são filhos de Deus. Porque os filhos, na verdade, estão na qualidade de obedientes, amorosos, pacientes e chamados de ovelha. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Veja que Davi diz assim: deitar-me faz verdes pastos. Eu vejo Davi se colocando como ovelha e Jesus como seu pastor, guiando ele em todos os seus caminhos. Nós vemos isto. Deus tem guiado o seu povo dia após dia. Algumas pessoas dizem assim: Deus me colocou no mundo que Ele trata de cuidar de mim. Mas Deus tem cuidado de você. Até foi, uma irmã estava falando aqui na frente, irmã, socorro, sobre a irmã Aurora. Aurora não é aquela, a senhora Laura. O primeiro dia que ela esteve lá, ela chorava muito, me chamou querendo que eu livrasse ela dali. Ela achou que Deus estava abandonando, porque ela, quando se envelheceu, o marido faleceu, não tinha parente, ficou sendo cuidada por uma outra senhora mais nova que estava cuidando de outras mulheres idosas em sua casa. Quando aquela irmã não pôde mais cuidar de nenhuma delas, colocou nos aselos. Eu disse assim: irmã, a senhora está chorando. Ela estava chorando, mas a senhora não parou para pensar uma coisa. Olha aqui, a senhora está na igreja, a igreja está sendo realizada aqui. Imagine que a senhora vai para a casa de uma pessoa e lá a senhora não possa ir a um culto. Era isso que estava acontecendo comigo. Mas ela não estava conformada.
Mas imediatamente Deus me fez lembrar que Ele estava cuidando dela. Mas Deus trouxe a senhora para cá porque aqui tem um culto e tem irmãos aqui. Tem outras pessoas que não são cristãs. Eu sei que aqui é um lugar de muita mistura, mas nós temos os cultos aqui. Deus está cuidando, Ele está dirigindo os seus passos. Quantas vezes Deus quer dirigir os nossos passos, os passos dos irmãos, das irmãs, e às vezes nós dizemos assim: assim não, Senhor. Lembra dessa palavra? Quem lembra dessa palavra? Assim não, Senhor. Ló falou com quem? Com o anjo, ou o Senhor, não sei. Um ficou com Abraão, não, o Senhor ficou com Abraão, os dois varões foram lá. Jesus ficou com Abraão. E os anjos pegaram das mãos de Ló, seu esposo, o outro na mão das filhas, e foram, olha, fugir para aquela montanha, não mais para trás. Aí Ló: assim não, Senhor. Assim não, para aquela montanha eu tenho medo que o fogo me pegue. O anjo estava ali livrando, dando orientação, e está o homem duvidando. Nós somos assim. Mesmo com o Espírito Santo falando conosco, nós, a natureza humana é assim. A gente ensina uma coisa aqui, alguns de vocês vêm na mente de vocês: não, está exagerado, aí é demais. Não há necessidade disso. Esse é o diabo falando. E às vezes vocês alimentam isso, conservando a ideia no coração e na mente, e terminam não seguindo. Aí o que acontece? Coisas na vida começam a não encaixar muito bem, por esses atrasos. Há um atraso muito grande. Nós lemos uma palavra que está escrita aqui no livro de Amós, no capítulo 4, no versículo 12, o Senhor orientando o povo, porque o povo precisava de fazer um conserto. Mas as coordenadas a Deus sempre foram perfeitas. Nós é que não entendemos e achamos difícil e absurdas. Mas Deus sempre escolheu o melhor para nós. Vejamos o texto em Amós 4, 12. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Esta profecia, na época, foi uma advertência por causa do juízo. Deus havia de trazer um castigo, mas seus profetas não eram atendidos, ou seja, Deus não era atendido através das profecias. E o povo se endurecia ao invés de entender, analisar o que estava acontecendo no dia a dia, as coisas que estavam sucedendo, a agressividade do inimigo, o inimigo chegando, rodeando a cidade, e o povo não estava prosperando, e a maldade imperando, e a idolatria dentro do templo. O povo deveria calcular tudo isso, pensar em tudo isso. Nós não podemos andar com bitolas aqui, olhando somente para um sentido e não ter a visão das coisas. Eu tenho que saber o que está acontecendo no mundo, perceber as coisas que estão acontecendo ao meu redor, das pessoas, e olhar para a palavra para eu ter uma definição do que está realmente sucedendo, do que Deus está querendo me dizer. Deus está te guiando, Ele está te guiando, Ele quer te guiar, Ele quer me guiar, Ele é bondoso, é maravilhoso. Ele quer guiar. Quando nós lemos ali que o anjo, preparou o pão e a água e bateu ali no Elisa: acorda, come. Aí comeu, aí deitou, aí o anjo: come. Tinha que comer o resto, não pode comer a metade, porque muito comprido será a caminhada. Era Deus guiando. 40 dias e 40 anos para ficar isso na história. Há um código que eu ainda não recebi de Deus a respeito de 40 na Bíblia. 40 anos, 400 anos, 40 dias. Isso há uma matemática de Deus. Eu acho que Deus não vai me revelar. Eu confesso que eu não sei. Já ouvi pessoas falar muito vagamente, mas a coisa é muito profunda. Como o número 7 para mim, Deus já revelou há muitos anos. Graças a Deus. Não o que na teologia se ensina, que 7 é o número de Deus, perfeição e não sei o que. Está muito longe da verdade isso aí. Mas vou dizer uma coisa para o irmão: era necessário ele caminhar os 40 dias e 40 noites, tinha que ficar no registro de Deus. Estava determinado isso no livro, Deus já tinha escrito.
Mas para que 40 dias? Não podia ser 45, 35, 30 dias? Não, 40 dias. Mas o que importa não é se eu sei o significado disso ou não. O que importa é que eu devo cumprir e seguir as coordenadas. Eu tenho que me preparar para fazer o que Deus quer. O povo não atendeu. Bom, prepara para te encontrar com o teu Deus. Como é que você vai preparar? Você vai se preparar no eu ou vai se preparar na obediência? Há muitas maneiras de se preparar. Tem pessoas que se preparam para enfrentar o outro na braveza, na ira, na sua cólera, na maledicência, no pecado. Tem outra que se prepara na humildade. Nós vemos isso quando Jacó, já regressando de Labão para as terras dos seus pais, ele sabia que seu irmão Esaú vinha ao seu encontro, e a Bíblia diz que ele preparou um monte de presentes para Esaú, aleluia. E ele, quando ele viu Esaú, ele desceu do camelo e 7 vezes se inclinou em reverência e submissão ao seu irmão, aleluia. E com aquela preparação do coração de Jacó, Deus quebrantou o coração de Esaú. Porque aquele que se humilhar será exaltado. Aleluia. Nós vemos outra situação quando Davi cuidava do rebanho de Nabal, quando os pastores deste homem distante, apacentando em lugares perigosos, no meio de gente perigosa, pois naquela época havia muito roubo, pois como hoje gangues, né? Davi era considerado como uma gangue. Ele e o seu povo, seus números, as pessoas que estavam com ele já estavam mais ou menos 600 ou mais um pouco. E às vezes um grupo de pessoas assim fugitivas assaltavam mesmo. E Davi defendia os pastores de Nabal. Certa vez então Davi mandou pedir a Nabal uma bênção, porque eles viviam assim. E mandou os jovens lá dizer a Nabal que ele tinha guardado, né? E nada lhe faltou, aquela coisa toda. E Nabal disse assim: mas quem é esse filho de Jessé? E mandou os homens vazios e desprezou. Davi, quando soube, então, mandou amar os homens: vamos atacar Nabal. Deus me faça eu lutando que amanhã nenhum menino vai ficar vivo. Davi ficou com tanta ira que ia matar tudo. Eles não eram dignos de viver sobre a terra. Porque o povo de Israel tinha isso, né, de acolher os seus irmãos, de acolher uns aos outros. Mas alguém avisou a uma mulher sábia: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as próprias mãos. Aquela mulher se preparou para encontrar com Cristo. Davi representa Cristo, porque o nome Davi significa amar. Abigail representando a igreja, trazendo suas bênçãos, trazendo suas obras, trazendo os frutos, aleluia. E ela mandou os mancebos adiante dela para levar, como o Espírito e os anjos têm levado diante de Deus as obras de cada um. Claro, é perfeito esse evangelho no episódio da vida de Davi e Abigail. E Davi, quando olhou, vinha lá os animais, tudo carregado, e ela, quando viu Davi, desceu, aleluia, se inclinou por terra e se humilhou. Ah, Senhor, seja a minha transgressão, deixa eu falar tua serva. Davi parou e ela começou ali a falar, sabiamente, aleluia. E Davi disse: bendito seja o Senhor, e bendita és tu, aleluia, que me estorvaste a fazer mal a ti e aos teus lá, aleluia. Porque assim diz o Senhor, que se tu não vieres a mim, até amanhã da manhã não estaria nem um menino vivo, aleluia. Glória a Deus. Esse episódio é quando Cristo vier para julgar. Quem não tiver com seus frutos, aleluia, será dissipado. Porque Jesus disse em João 15: toda vara que está em mim não dá fruto, será cortada e lançada fora. Aleluia. Eu sou salvo pela graça, mas eu quero ver você aparecer de Deus sem o teu fruto, sem as tuas atitudes. Eu quero ver tu entrar no reino dos céus. Eu quero ver tu pisar naquele lugar santo, aleluia. Porque Davi está vindo aí com seus homens que não são aceitos pela sociedade, homens amargurados de espírito, mas são tudo homens valentes do exército de Davi. São os remidos do Senhor que viram com ele, que foram desprezados pela sociedade, não foram aceitos, foram chamados de fanáticos, de loucos, foram cerrados, cortados, torturados, enforcados, mas eles estão vindo com Cristo para julgar o mundo, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor.
E todos aqueles que rejeitaram serão passados ao fim da espada. Ainda que na verdade o juízo é de Deus, Cristo vai só julgar. Aleluia. Nós vemos então que Abigail se preparou. Mas como que ela se preparou? Eu analiso tudo isso, eu leio os textos e fico pensando na atitude. Prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o Senhor teu Deus. Tu vais te encontrar comigo. É igual a Eclesiastes 11. Anda, jovem. Ô jovem. Donzelas, andem pela vista dos olhos de vocês. Vocês estão olhando? Quer andar por esse caminho? Pode ir. Faz o que deseja do seu coração. Recreia em todo o tempo. Toda a sua vida pode ser um recreio, tá? Anda pelos caminhos que você quiser. Faz o que o seu coração deseja. Seja livre, fique à vontade. Porém, tu vai ter um encontro comigo. Que por todas essas coisas eu vou entrar em juízo com você. Eu vou acertar conta.